Olá, pessoal. Vamos iniciar, o nosso módulo 2 com o tema Nós somos o mangue, a flora do manguezal, né? Vou apresentar para vocês a vegetação do mangue, algumas características e adaptações dessa vegetação para conseguirem, se manter, se estabelecer e estarem no manguezal. Eu sou Felipe, como vocês já me conhecem, aí pelas atividades que já foram feitas no curso, nos Tire as Dúvidas. Eu sou licenciando em Ciências Biológicas pelo IFCE Campus Acaraú, sou membro do Laboratório Ecomangue e lá eu desenvolvo a pesquisa com insetos galhadores de mangue. Na minha formação eu tive a oportunidade de participar de programas de formação de professores, como o PIBID e Residência Pedagógica. Aqui, nessa primeira imagem, antes da gente iniciar o conteúdo, eu queria que vocês observassem, essas imagens com um olhar de notar adaptações da vegetação para estarem nesse ambiente. Se vocês olharem para o ambiente, vocês vão ver que ele é um ambiente alagado, né? E que essa vegetação que está aí, ela desenvolveu algumas adaptações, né? Se vocês observarem, as raízes elas estão para fora do solo. E isso vai acontecer por algum motivo. Aqui a gente pode trazer até conceitos da seleção natural, né? Onde o ambiente ele vai dizer como que aquele organismo tem que se comportar para que ele esteja nesse ambiente. Se ele não estiver adaptado ao ambiente, ocorre o quê? O ser vivo, o animal, a planta, ele vai se extinguir, né? Vai sumir. E aí a gente consegue observar, o ambiente é alagado, temos aqui um solo, né? Se tem água aqui, o solo é lamoso, né? E as plantas estão adaptadas a viver nesse local, com algumas características que desenvolveram. A gente vai ver tudo isso agora. Adaptações à vida em ambientes de pântanos salobros. Então, os manguezais, eles é um ecossistema que ele consegue se estabelecer melhor, né? Está se estabelecendo nas zonas tropical e intertropical, nas regiões entre marés alta e baixa, né? Nessa região entre marés, denominada entre marés. A feição arbórea, o bosque de mangue, ele vai estar em um local onde o substrato é lodoso, onde vai ter essa mistura de lama e areia, esse substrato mais lamoso, arenoso. Para isso, as plantas desenvolveram, adaptações para estarem nesse local. E essas adaptações são chamadas de raízes escora. Por que raízes escora? Porque é justamente isso, que essas raízes são. Essas raízes são uma forma de escorar, sustentar a planta para que ela consiga estar ali naquele ambiente que tem um solo inconsolidado, um solo lamoso. E aí a gente tem os isóforos e as raízes adventícias, né? Os isóforos, eles são estruturas que vão crescer a partir do caule, né? Uma estrutura mais parecida com o caule do que raízes propriamente ditas. E eles têm esse papel, de sustentação da planta. E também as raízes adventícias, que são raízes que crescem do caule e vão em direção ao solo também para sustentar a planta. E, além disso, temos os pneumatóforos, né? Esses pneumatóforos, eles são projeções que crescem contra a gravidade, por isso eles têm um geotropismo negativo. Eles vão crescer contra a gravidade para que eles consigam estar fora do solo e assim realizar trocas gasosas. O solo do manguezal ele é pouco oxigenado, a gente vai ver também. Por isso que isso acontece, para que a planta consiga realizar suas trocas gasosas, sem que tenham dificuldades de fazer isso tirando esse oxigênio do solo, já que o solo, é pouco oxigenado. Então elas desenvolveram essas adaptações de crescer, os pneumatóforos para fora do solo e assim realizar suas trocas gasosas. A estrutura aérea das raízes de mangue, além de servir como substrato para algas, fornece abrigo e alimenta muitos animais. Esses animais incluem a gente também, né? A gente tem as comunidades ribeirinhas que tiram o seu sustento, a sua alimentação desse ambiente, né? E todo esse conjunto de plantas e animais que convive à beira-mar encontra-se adaptado a variações de salinidade, né? Sabemos que tem essa variação de salinidade, porque o manguezal está em contato com o mar, né, de alguma forma.
Vai estar também sujeito à dissecação e inundação. Temos a ação das marés, né, que secam, enchem e secam diariamente. Ao pouco oxigênio do sedimento, né, por isso que essas raízes são aéreas, elas saem do solo em busca de ter essa captura de oxigênio, né, do ar, sem que essa captura seja feita no sedimento, já que esse é pouco oxigenado. E também, né, as variações de acidez do substrato lamoso, né? Como elas estão em um ambiente salino, né, um ambiente onde tem influência salina, tem influência das marés, do mar, a vegetação desse local é alófita facultativa. Facultativa por quê? Porque elas podem estar, né, sendo desenvolvidas em ambientes que só tem água doce, né? Não somente naquele ambiente que tem uma influência salina. Se a gente observar, temos manguezais que estão mais distantes do mar. São os manguezais ribeirinhos, como foi explicado lá na outra aula, do módulo 1. Os manguezais ribeirinhos, eles estão ali em todo o curso do rio e eles podem se distanciar do mar, sem que tenham uma influência grande ou até nenhuma de sal, né, da salinidade. Então, eles podem estar, sim, se desenvolvendo em ambientes com água mais doce. Vegetação alófita vem de estar em um local salino e poderem se manter ali. Então, elas têm adaptações para estar em um ambiente salino. Então, qualquer vegetação alófita vai ter relação com salinidade. E quando elas estão, né, nesse ambiente salino, elas vão ter adaptações para expelir esse sal, que são as glândulas de sal. A filtragem de sal pelas raízes nutritivas e excreção de sal pelas folhas, né? Nas folhas eu tenho as glândulas de sal que excretam essa quantidade excessiva de sal do organismo da planta. É legal que quando a gente está em coleta, a gente fala, né? Ah, tua pressão caiu, tu pega uma folha de mangue e lambe. Que aí você consegue retirar, né, uma quantidade de sal e aí voltar, né, com o seu nível de pressão para que você não desmaie ou então passe mal, mais mal, em uma coleta no manguezal, né? Não é fácil, não. Um pouco puxado. Temos também, né, como evolução dessas plantas, a viviparidade. Se vocês observarem, se vocês forem pensar aí um pouquinho, a gente também é vivíparo. A gente tem um embrião formado, né, no corpo da mãe, no caso aqui da planta, na planta mãe, e aí ele só vai ser liberado quando ele estiver pronto para se desenvolver depois dali. Então, o fruto germina na árvore mãe e ele é liberado como embrião. Esse embrião é chamado de propágulo, é o que vocês estão vendo aqui nessa imagem. Esse aqui tem um formato de caneta, né? Ele já sai do corpo da mãe, já se finca na lama, por isso que ele tem esse formato. E aí esse daqui, né? Esse e todos os propágulos, eles vão ter uma radícula, que é onde vai desenvolver a raiz, e os cotilédones, que são uma reserva nutritiva para que eles consigam, né, se desenvolver até que eles consigam absorver os nutrientes do ambiente. Então, eles têm uma reserva nutritiva, que são os cotilédones, que vão auxiliar eles nesse processo de desenvolvimento. E a gente chega na vegetação, nem tudo é mangue no manguezal. Então, no manguezal, eu vou ter as espécies de vegetais superiores, constituintes dos bosques de mangue, sendo classificadas em verdadeiras ou típicas, associadas ou secundárias, e facultativas ou de transição. Então, eu vou ter um conjunto de organismos, né, vegetais, vivendo em associação com todo o ecossistema. Vou ter organismos nas árvores, no sedimento, nas raízes. E aqui a gente tem os exemplos. Nas árvores eu vou ter as epífitas, né, como as orquidiáceas, bromeliáceas, cactáceas e polipodiáceas. Epífitas são as plantas que utilizam, né, ou a outra planta, por exemplo, como um suporte para se estabelecerem ali. Então, tem um galho na árvore de mangue, e aí uma bromélia vai lá, se desenvolve nesse galho, né? Ali ela está mais alta, ela vai conseguir uma taxa luminosa melhor, e as epífitas são essas plantas que utilizam outras plantas, né, para se estabelecerem ali. Temos também organismos, né, como os líquens, que estão também nas árvores, que são uma associação. Líquens é a associação de alga com fungo ou com bactérias, cianobactérias. E essa associação, ela forma como se fosse um aglomeradozinho, como se fosse um pelo no tronco de árvores.
É legal que, ou manchas também. É legal que isso diz a qualidade do ambiente. Se tem muitos líquens no ambiente, o ambiente tá bem, bem equilibrado, está bem conservado. Se tem a ausência deles, tem alguma coisa acontecendo ali que não está certa. E na superfície do sedimento eu também vou ter, né, algumas associações, tem as diatomáceas bentônicas, as cianofícias, né, que são as cianobactérias, e as clorofícias. E nos troncos, pneumatóforos, risóforos e plântulas, que são as plantas que estão, né, em seu processo de desenvolvimento, né, as plantas jovens, vou ter também a associação de macroalgas bentônicas. Então você consegue observar que é toda uma associação de organismos, né, vivendo no ecossistema manguezal, né? Isso relacionado às espécies vegetais, né? E chegamos nas espécies de mangue. No mundo, há o registro de 80 espécies de mangue verdadeiros. No continente, no continente americano, temos os gêneros Rhizophyra, Avicennia, Lagunclaria, Econocarpus e Pelicieira. Esses são os gêneros que ocorrem, né, nesse continente americano. Já no Brasil, o gênero Pelicieira ele não ocorre. Aqui no Brasil, a gente tem a ocorrência dessas espécies: a Rhizophyra arizone, Rhizophyra racemosa, Rhizophyra mangli, a Avicennia schaueriana, a Avicennia germinas, a Laguncularia racemosa e o Conocarpus erectus. A Rhizophyra arizone e a Rhizophyra racemosa ocorrem mais na região norte do país, né? A gente viu também no módulo 1 que o desenvolvimento do manguezal ele não todas as espécies de mangue que existem no Brasil, elas não existem em toda a costa, né, do Brasil. Ela vai existir em alguns locais. No caso, a região norte do Brasil é a região que tem mais aporte de sedimentos, de matéria orgânica, e lá os manguezais são bem desenvolvidos e tem a ocorrência dessas duas espécies. E no Nordeste, pessoal, a gente tem a ocorrência dessas 5 espécies, que são a Rhizophyra mangli, a Lagunclaria racemosa, as duas Avicennias e a Conocarpus erectus. Mas, recentemente, foi publicado um artigo, uma nota científica, em que teve o registro de uma nova espécie de mangue. Não no Nordeste, mas em São Paulo, que foi a Sonetaria aptela. Essa espécie de mangue, ela não é, né, endêmica nossa, ou seja, ela não é daqui. E ela é uma espécie exótica, que chegou aqui de alguma forma. Aqui a gente tem mais algumas informações. Essa espécie de mangue, ela foi registrada, né, lá em Cubatão, na Baixada Santista, no estado de São Paulo, e o registro foi feito em uma área localizada a 2 quilômetros do Porto de Santos, ou seja, ela estava ali próxima daquele porto. E isso, né, as hipóteses da chegada dessa planta aqui é a água de lastro dos navios. Os navios de carga, para eles trazerem, né, essas cargas pesadas, né, de regiões para regiões, eles enchem o seu lastro de água do ambiente em que eles estão vindo, para que o navio fique equilibrado, né, com aquele peso, e aí ele consiga vir, né, de uma melhor forma desse ambiente para cá. E aí, quando chega, né, nesse local, que ele tira essa carga, ele solta essa água de lastro no ambiente onde ele chegou. Se ele tira essa água de lastro pode ter organismos nela, né? No caso, larvas, ovos de alguns animais, ou então propágulos de plantas. No caso, um propágulo dessa planta pode ter vindo, né, nessa água de lastro, que foi encher o lastro do navio lá na região de origem e desagou aqui, né, na região do Brasil. Isso fez com que, né, esse propágulo se dispersasse ali próximo, e como é uma espécie exótica, ela encontrou um local propício para o seu desenvolvimento, sem que haja predadores, sem que haja alguma ameaça a ela. Então, se eu estou num local onde eu não tenho ameaça, não tenho nada, tenho nutrientes que eu possa me estabelecer e me desenvolver, eu vou crescer mais rápido, eu vou me dispersar mais rápido. Aqui a gente tem a imagem, né, dos propágulos, é como se fosse um frutinho. Quando ele está maduro, ele solta várias sementes. Nessa outra imagem de baixo, você pode observar a quantidade de frutos, né, que essa
planta produz. E aqui tem uma pessoa, né, nessa imagem que mostra a planta toda, tem uma pessoa ali perto do tronco e você vê o tamanho dessa árvore. Ou seja, ela consegue se estabelecer bem, cresce bem e se dispersa muito fácil. E essa espécie é considerada agressiva por isso, né? Por essa ocupação dessa área, né, de manguezal, e ela pode afetar as outras espécies de mangue que estão lá através da competição com as espécies nativas, né? E seu grande potencial e sucesso de dispersão, né? Se você vê, ela tem muitos frutos, então ela dispersa muito rápido. Todas as espécies exóticas, elas vão trazer algum malefício para as espécies nativas. Foi assim também com o peixe-leão, né? Que surgiu, né? Teve várias notícias que o peixe-leão chegou à nossa costa. O peixe-leão também é uma espécie exótica que não tem predador natural aqui, então ele se dispersa muito rápido, se reproduz muito rápido e também, né, se alimenta de uma grande quantidade de peixes. E aí a gente entra nas nossas espécies nativas. Aqui temos a Rhizophora mangli, que é conhecida como mangue vermelho, mangue sapateiro. Mangue vermelho por quê? Porque se você raspa a raiz dela, você tem uma coloração avermelhada. Essa coloração era até utilizada para coloração de couros, mais antigamente. E você consegue observar algumas características nessa planta, né? Que são o quê? As raízes e escora, como eu falei lá no início, né? Como a gente já conhece. Essas raízes e escoras são, né, de sustentação da planta. É com essas raízes também que ela faz a troca gasosa dela, porque o solo é o quê? Pouco oxigenado, muito bem. E elas estão em um contato direto com a água, né? Com os cursos de rios ou então diretamente com o mar. Essa planta, ela ela tem essas raízes, né, mais um emaranhado de raízes para sustentar mesmo ela nesse ambiente. E aqui a gente tem o propágulo dessa planta, né, o embrião dessa planta. E tem, né, esse formato de caneta, né, que é justamente para que quando ele solte da planta mãe, ele já se finque na lama e assim se fixe ali e se desenvolva. É legal que a planta sabe até o momento de soltar esse propágulo, tá? Quando a maré baixa, que tá só aquela lama lá mesmo, tá só o sedimento, aí ela solta o seu propágulo. Que aí ele consegue, né, se fixar mais facilmente e ali desenvolver a árvore. Temos também a Avicênia, né? O gênero Avicênia, conhecido também como mangue preto ou siriúba, seriba. Esse mangue preto, né, vem da coloração do seu tronco, que é mais escuro. E aí eles têm essas características, né, que são os pneumatóforos, que têm as raízes de sustentação por baixo da terra, mas para que elas consigam retirar o oxigênio, né, do ambiente, elas têm que se sobressair do solo, para que elas consigam realizar essas trocas gasosas, porque o solo é pouco oxigenado, né, como a gente já falou também. E aqui a gente tem o propágulo dessa planta, né? Ele tem um formatinho mais arredondado, mais achatado. O legal desse propágulo é que ele tem, né, a parte da raiz dele é como se fosse uma pluma, e aí a água consegue levá-lo, né, mais facilmente. Ele vai boiando até chegar num local para se fixar. Aqui a gente tem as duas espécies, né? À esquerda temos a Avicenia germinas, e à direita temos a Avicenia shaueriana, né? São do mesmo gênero, mas são espécies diferentes. Se vocês observarem, a Avicenia germinas ela tem a folha mais pontuda e a Avicenia shaueriana é mais arredondada. A gente diferencia a partir disso. Temos também o mangue branco. O mangue branco ele é conhecido assim por conta do seu tronco também, né? Que tem uma coloração mais clara. É a laguncular e racemosa. Essa daqui é bem fácil de ser identificada. Porque ela tem o pecíolo da folha avermelhado, né? Essa partezinha que se conecta ao ramo da folha, ao galho, ele é avermelhado, como vocês podem ver aí. E elas têm, né? Se você pegar essa folha e colocar contra o sol, você consegue ver as glândulas de sal. Essas glândulas de sal são para quê? Para controlar, né, a salinidade do organismo da planta, né? Porque eles estão em um ambiente salino. E elas têm também, né, na base do seu pecíolo lá, tem os nectários, 2 nectários não funcionais, que são glândulas, né, que antes excretavam substâncias melíferas, né, para atrair insetos polinizadores, mas
Hoje essas glândulas são não funcionais, né, não funcionam mais. A parte de evolução, né, da planta. E aqui a gente tem um propágulo, né, nessa última imagem aqui à direita de vocês. Parece tem um formato mais de vaso, né? Acho que por isso que o nome dele parece um lagúnculo, se eu não me engano. Acho que é assim que se chama o vaso, que tiraram esse nome, né, para colocar, né, a comparação desse nome. O legal é que todo nome de espécie, se você encontrar uma espécie nova, se você for biólogo, né, no caso, ou então algum ecologista, alguma coisa, você consegue dar o nome a essa espécie. Aí você pode criar esse nome. O legal é isso, né? E aí o pessoal cria o nome de várias espécies aí. Tem espécies que têm nomes de super-heróis. É legal. Vamos passar. Temos também o Conocarpus erectus, conhecido como mangue de botão, né? Por conta da sua infrutescência, ser parecida com um botãozinho. E esse mangue aqui, ele é um mangue que alguns autores não consideram como mangue em si, né, propriamente dito. É uma espécie que ela não suporta uma grande quantidade de sal, então ela fica mais distante, né, dessa região inundada. Vai ficar mais em dunas, mais distante. É a árvore de mangue mais distante, né, nessa parte de zonação que a gente vai ver agora, do, do manguezal. E a dispersão dessa espécie ela é feita a partir do vento. Quando essa infrutescência está bem madura, né, bem sequinha, ela vai se dissolver não. Ela vai soltar as suas sementes, né, que são essa infrutescência é um aglomerado de sementes, e aí ela solta essas sementes e o vento leva e dispersa elas para que elas consigam nascer, né, em outro local. E aí a gente tem, né, entra nessa parte de distribuição espacial e zonação dessas espécies. O bom, né, gente, de se trabalhar com o mangue é que você tem poucas espécies vegetais, você consegue conhecer todas, né? E a botânica em si de todas. Então é bem tranquilo se trabalhar, você consegue identificar. Eu dizia que eu não queria trabalhar com botânica, né, no meu TCC. Não queria, não gostava de botânica. Aí eu fui, né, entrei num laboratório e estou trabalhando com botânica, né? Eu desenvolvo a minha pesquisa com insetos galhadores em um desses mangues, que é a Avicennia germinans. Então, para isso, eu tive que conhecer todas, tive que fazer um estudo de todas, né, para chegar nessa espécie. Então, botânica de mangue já está aqui no coração, já gosto muito. E entrando, né, nessa parte de distribuição espacial e zonação, as diferentes espécies de mangue elas estão distribuídas no manguezal em zonas, em relação à linha da água. Essa zonação depende da salinidade, das marés, do substrato e grau de energia. Se vocês observarem, vocês podem ver que quem está mais próximo da linha da água, o mangue vermelho, né? A rizófora, aquela que tem as raízes escoras, né? Que são as raízes que estão em um emaranhado, né? Para que se sustentem, né? Para que sustente a árvore, para que escore, né? Por isso que o nome é raízes escora. Depois dela, temos as avicênias, né? O mangue preto, a Avicennia schaueriana e a Avicennia germinas, que ficam numa região mais acima, né? Mais a segunda árvore, né? Em relação à linha do mar. E aí temos também o mangue branco, a Laguncularia racemosa, que vem depois. E por último, o mangue de botão, que é o conocarpo. Se você vê, ele não tem contato com a água, né? Um contato direto. Ele fica mais acima, nas dunas, na região mais distante dessa parte salina, né? Porque ele não suporta tanta salinidade. Então a gente vai ter nessa distribuição. Essa distribuição, essa zonação das espécies, ela se dá, né, a partir da salinidade, né, das marés, do substrato, como que é o substrato, se ele é mais arenoso, se ele é mais lamoso, e o grau de energia, né? E aí, depois disso, a gente entra nas técnicas de estudo e pesquisa, né? Como desenvolver pesquisa nesse ambiente, como e para que desenvolver essa pesquisa, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, que embaixo eu tenho os autores, né, de algumas pesquisas que utilizaram esses métodos. Aí temos o parcelamento e transectos, né, que no meu TCC a gente fez isso, né? A gente dividiu as áreas em transectos, em parcelas também,
para a gente comparar. No meu TCC eu comparo o centro e a borda, né, do manguezal. Nisso eu analiso, né, as galhas de insetos, o que é galha, né, que eu tô falando aqui de insetos. Galhas é um processo de é um processo reprodutivo de alguns insetos, né? Os insetos que fazem essa galha são chamados de insetos galhadores. Na verdade, eles não fazem essa galha, eles induzem. Então, eles vão lá na planta, na folha, no caule. Tem insetos que fazem isso nas raízes, né? No caso, eu só analiso as folhas. Ele vai lá na folha, coloca seus ovos na folha, e quando ele faz isso, ele solta uma enzima, né? Nesse buraquinho que ele fez na folha. E aí a planta, ela começa a crescer, né, um tecido vegetal que recobre esses ovos. Fica uma bolinha. Depois eu posso até mostrar para vocês. E essa bolinha, dentro vai ter os ovos do inseto. Então, os ovos dos insetos, eles estão ali se desenvolvendo em um ambiente controlado, né? Tá ali dentro, estão protegidos do meio externo. E aí eles saem como uma larva lá dentro, se alimentam dos tecidos vegetais da planta, dos fluidos vegetais, e aí eles saem quando estão adultos. E aí repete o ciclo. Isso é uma galha. Depois eu posso explicar melhor, né, para vocês. E aí eu fiz isso, né, um parcelamento e transectos, né, nessa região para a gente analisar a borda e o centro, né, onde que tinha mais galhas, qual a ocorrência, a abundância dessas galhas. E aí isso serve para monitorar a densidade e diversidade das espécies vegetais, né, como medir também a altura das árvores, a circunferência do caule na altura do peito e a distribuição, né, para a gente ver como que está essa vegetação desse ambiente, né, e esse pode ser estudado a um período de tempo, e aí você compara esse período de tempo, né? O que aconteceu, o que não aconteceu nesse ambiente. Temos também a fotografia aérea, né, que pode ser feita com drone ou então satélite, que serve para mapear grandes áreas, avaliar mudanças na cobertura vegetal, né, parte de erosão e impactos humanos ao longo do tempo. Temos também a análise de solo, né, e fatores abióticos, essas coletas de solo, né, para avaliar a granulometria, né, como que é a característica daquele solo e como isso influencia nas espécies vegetais daquele ambiente. E também, né, os fatores abióticos, como a salinidade, o pH do solo, temperatura, tudo isso, né, e que isso tudo influencia nessa comunidade vegetal. E também a análise de carbono e biomassa, né, medir biomassa e estoque de carbono dos mangues para estudos climáticos, né. Sabemos que os manguezais, eles são ecossistemas que eles têm uma grande captura de carbono, né? E isso ajuda muito nessa parte de ajudar o planeta, né? Com essa captura de carbono e assim diminuir esses efeitos, né? Efeito estufa, ou então o superaquecimento do planeta que está acontecendo. Então isso é bem importante. Esses estudos são bem importantes, né? Para isso. E foi isso, pessoal. Aqui eu trouxe algumas referências, né, para vocês, né? Algumas eu tirei, as informações que tem aqui eu tirei dessas referências, vocês podem dar uma olhada depois. Vou deixar também um material de apoio, tá, para vocês lá, para vocês lerem direitinho, responderem a atividade. Vai ser bem tranquilo. E obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa aula. Essa parte vegetal de mangue é muito interessante, né? Os mangues, eles são ambientes que estão ali, né, com influências de vários fatores, e aí eles conseguem ainda se manter, e para isso eles têm características, né, que a gente já viu, para estarem lá, né. O manguezal é muito interessante, é muito apaixonante. Espero que vocês gostem. Até mais!